Olá para você que nos acompanha nessa edição especial do Alvorada Cultural. Eu sou o Bruno Favarini e o nosso papo hoje é sobre o público infantil. Muitas crianças ficaram sem aula nesse período de pandemia e os pais ficaram sem alternativas de entretenimento, sem alternativas de atividades para as crianças. Então hoje a gente vai apresentar o Momento Criança, que é um projeto lançado pelo Fabrício Chianello, que está aqui com a gente. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Tudo certo? Ô Fabrício, começa explicando para a gente então como é que funciona esse projeto, como é que funciona o Momento Criança. Então, o Momento Criança, ele veio agora no momento de pandemia, né, como uma solução diferenciada para tanto para o público, né, dos pais e mães que deixam as crianças em casa aí, e estão sem atividades, tantas atividades assim para poder desenvolver, quanto também para a área cultural, né, a partir de um projeto que acaba movimentando, né, e dando continuidade aí a iniciativas culturais, tanto para artistas quanto para produtores. Certo. E como é que surgiu a ideia do site? Como é que surgiu a ideia de oferecer esse serviço diferenciado para as pessoas? Então, na verdade, a gente queria estar fazendo um portal, né, onde a gente pudesse, como nós atuamos com teatro, a gente queria estar fazendo um portal onde a gente pudesse estar trabalhando com personagens e, ao mesmo tempo, a gente pudesse também trabalhar com espetáculos de teatro, né? E voltado para o público infantil, pensando também não só no período de pandemia, como um pós-pandemia, tendo em vista que esse público é um público bastante consumidor aí também de iniciativas voltadas à internet. Então a gente queria criar um diferencial, queria entrar dentro desse mercado, né, digital, mas com algum tipo de apelo diferenciado, com algum tipo de iniciativa que não ficasse o mais do mesmo. E aí a gente começou a dar uma olhada nessas coisas das lives, as lives que iam passando tanto na televisão, para adultos, quanto pela internet, sendo transmitidas. E a gente pensou, por que não fazer essa live, né? Por que não fazer esse tipo de iniciativa, mas de forma mais exclusiva, intimista e individual, né? E aí foi quando a gente agregou vários serviços, né? Que foi a coisa dos jogos, a coisa dos espetáculos de teatro, mas criamos também as lives interativas e individuais, onde a pessoa que acessa o portal, ela tem a opção de agendar o seu personagem preferido e bater um papo de até meia hora por dia. Ela pode marcar todo dia com um personagem diferente, ou mesmo personagem, desde que haja vaga, né? Para poder estar conversando com esses personagens, entendeu? Então, a partir daí, a gente lançou o Momento Criança, onde a ideia é fazer justamente parte do dia a dia, parte dos momentos do dia de todas as crianças. Certo. Você falou no começo da sua resposta que era um projeto que iria além da pandemia, ele não era só durante esse período. Qual que é a expectativa do site, qual que é a expectativa do projeto a longo prazo, para o pós-pandemia, por exemplo? Então, o site, na verdade, ele nasceu agora na pandemia e ele mantém, né, como eu disse. E a ideia é a gente sempre estar alimentando com diferenciais e novidades. Muito focado na linguagem teatral. Então, o que acontece? A gente vai ter, por exemplo, a primeira websérie teatral da rede, que vai relembrar um pouco como era gravado mais ou menos Sai de Baixo. E a gente vai fazer com a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, até por conta dos direitos, né, o copyright que a gente tem junto à TV Globo. Então, a gente vai fazer a primeira websérie teatral, a gente no final do ano já vai vir com a primeira Casa de Papai Noel online, digital, né? Então as crianças, ao invés de terem que ir para shopping ou terem que enfrentar filas, bom, independente de aglomeração ou não, mas enfrentar filas nos shoppings ou enfrentar filas nos locais para poder conversar ou encontrar o Papai Noel, ela vai poder fazer isso online. Então ela vai poder fazer o vídeo para o Papai Noel, por exemplo, de forma totalmente direta e objetiva, né? E vem outras ideias aí pela frente. A gente está vindo também com mais conteúdos gravados, enfim. Então, tem uma série de iniciativas já programadas e pensadas para o futuro, e algumas delas vão ser pontuadas de acordo com as festividades que acontecem ao longo do ano. Certo. E como é que funcionou o trabalho com os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Eles já estavam no projeto desde o começo? Como é que foi trabalhar com esses personagens?
Sim. Os personagens, na verdade, o Ricardo Silva, que é um dos sócios do projeto, ele detém esses direitos junto à TV Globo, né? E ele realiza um espetáculo onde a gente está até circulando por várias praças no país, que é a Turma do Sítio do Capão Amarelo. Então, na verdade, a gente já trabalhava isso antes da pandemia, nos palcos, né? E agora, durante esse período aí de quarentena, esse período de pandemia, a gente está utilizando eles de maneira digital, né? Explorando eles ali pelo site, entendeu? Uhum. Ô Fabrício, como é que está sendo o trabalho para captar recurso, para ter ideia, para fazer gravação, para gravar matéria? Como é que tem sido esse trabalho? Então, na verdade, o projeto ele é todo financiado 100% do bolso, né? Ele é com recursos próprios, então a gente está buscando agora a aliança e alguns tipos de iniciativas privadas para justamente contribuir e colaborar para que esse projeto possa continuar. Ele não é um projeto barato, ele é um projeto que envolve atores, ele envolve pessoas voltadas a audiovisual, então tem profissional de designer, tem profissional motion designer, a gente tem um desenvolvedor que é uma área de suporte também, que é totalmente voltado para atender ao site, para que justamente qualquer problema que o usuário ou a gente tenha, eles possam também estar ali para poder reparar ou corrigir ou auxiliar. Então, não é uma estrutura barata. A gente acabou de ganhar no Rio de Janeiro um edital do Estado chamado Edital Cultura nas Redes. É um edital daqui do Estado do Rio, que foi um edital lançado emergencial para projetos, né, que seriam desenvolvidos agora no período da pandemia. E o nosso foi contemplado. Então, assim, infelizmente não são recursos tão atraentes, são recursos mínimos, mas que obviamente acabam que ajudam, né, nesse caminhar aí que a gente está fazendo. Então é isso, o projeto agora está entrando nas leis de incentivo à cultura, a gente quer também movimentar junto com alguns parceiros de Minas Gerais algumas iniciativas também, não só em Minas, assim como no Brasil, porque o projeto, curiosamente, nós somos do Rio de Janeiro, mas o projeto ele tem parceiros em várias capitais do Brasil, né? E profissionais atuando até tecnicamente ou artisticamente que também não são do Rio, são de outros estados. Então é um projeto que, de certa forma, já engloba vários estados aí nesse decorrer, entendeu? E nesse acontecimento. Certo. E como é que tem sido a aceitação do público? Como é que o público abraçou essa ideia do projeto? A gente tem tido uma reação muito boa e positiva, assim, de todo mundo que, tanto não só pelo site, mas pelas redes sociais. A gente tem tido a gente tem observado que as pessoas têm comprado esse interesse em estar participando das atividades do site, estar interagindo, né, ou com personagens, então assistindo. Curiosamente, o que mais chama a atenção das pessoas é a coisa das lives, né, com os personagens. Apesar de outros conteúdos, algumas pessoas também se interessarem, mas o que mais chama a atenção é a live individual com os personagens. Umas é porque as mães às vezes não tem nada para fazer com a criança em casa e a criança fica pentelhando o dia inteiro, então é a forma que os pais acabam por encontrar em deixar a criança ocupada, ou porque realmente é aquele desejo da criança de estar conhecendo um personagem, conversando ali com aquela, tendo, né, uns 30 minutos que seja, mas qualquer minuto, no caso, para uma criança que tem um desejo de conhecer um personagem, de se abrir com o personagem, né, de falar com o seu melhor amigo, vamos dizer assim. Então tem sido muito motivador para esses pais de também estarem entendendo e conhecendo o negócio. Então tem sido um crescente muito bacana, assim, sabe? Mas, obviamente, como qualquer negócio, ainda estamos no início dos degraus. Legal. Ô Fabrício, dando uma olhada no material de vocês, eu vi que o Momento Criança tem um blog chamado Bicho Solto. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse blog, que explicasse pra gente o que é. Então, a gente tem várias colunas lá no site, né? Uma delas é o Bicho Solto, a gente tem que fala sobre mágica, tem algumas que falam sobre pais e filhos, enfim. E o Bicho Solto, ele fala sobre animais, sobre pets, né? Então, as crianças,
a gente recebe materiais e a gente confecciona alguns materiais também com alguns animais. Quem confecciona essa coluna, inclusive, é o Ricardo Silva. Ele cria 7 animais em casa, são animais de rua. Ele foi buscando, praticamente um São Francisco de Assis, daqui de Niterói. Então, ele pega esses animais na rua e vai levando para casa. Então, ele vai falando sobre curiosidade da vida desses animais. E o legal disso é que é o seguinte, a gente vem recebendo nas nossas redes sociais uma série de animais de estimação, né, seja porque as pessoas acabam criando, né, perfis para os seus pets. Então, todo dia a gente tem recebido uma média, curiosamente, assim, a gente tem recebido uma média de 10, 15 animais no nosso perfil. Então, os animais passam a nos seguir no Instagram. Chega a ser engraçado, mas é real. A gente hoje tem uma média de 50, 60 animais que estão nos seguindo no Instagram, porque a gente criou essa seção do bicho solto e a gente lá na rede social, justamente até porque o site ele busca essa coisa da interação. E o legal é que a gente está fazendo isso também na rede social. Então, por exemplo, onde a gente pega, né, as fotos, crianças mandam fotos para a gente, a gente posta e fala, o momento criança de hoje é com a criança tal, aí a criança está ali brincando, se divertindo no momento dela de lazer, e a gente está fazendo isso também com os animais. E aí, esses dias a gente recebeu uma foto da cachorra e a pessoa, e foi engraçado, porque a gente falou, como é seu nome? Aí a pessoa, Florzinha. Florzinha é seu nome ou apelido? Não, Florzinha é meu nome mesmo. Mas quem você é? Um dálmata. É assim. Então, acaba que a criança, o adulto, a gente não sabe quem é que está do outro lado respondendo, mas entra na brincadeira de uma forma assim tão séria que faz com que, não, respeita aqui o meu animalzinho, porque ele tem o perfil dele no Instagram e é ele que está falando com você, não sou eu. Ele que posta, ele pega a patinha, ele posta a foto dele lá, ele coloca Exatamente. Mas isso é muito bacana, porque acaba que faz com que a gente crie essa interatividade, né? Então, o bicho solto, ele é justamente uma ideia que a gente teve baseada no programa da década de 90 do TV Animal, que era apresentado pelo Gugu, no SBT, não sei se você recorda, e esse programa ele falava justamente sobre animais de forma geral, falava sobre pets, enfim. E a gente pegou a coluna do bicho solto, ela vai por esse mesmo caminho. Ela vai falando sobre aspectos voltados aos animais, né? E também voltados aos pets. Ô Fabrício, eu imagino que montar um site de entretenimento infantil é muito difícil, é um trabalho muito, muito grande, muito árduo. Queria que você me falasse quais que são os principais desafios, o que é mais difícil, o que dá mais trabalho em tocar um projeto como esse. Então, tudo é muito desafiador, né? Porque a gente vem numa área que já é difícil, já estava difícil financeiramente, né? A área cultural no Brasil, infelizmente, vem atravessando uma das piores crises assim, financeiras, não só por conta da pandemia, mas pré-pandemia também, antes da pandemia. Então, vem atravessando uma das piores crises financeiras da história, assim, né? Então, quando aconteceu a pandemia veio, né? E inclusive eu estava com projetos marcados aí em Belo Horizonte, mas quando a pandemia ela entrou em um pânico e desespero. Então você passa por todas as fases negativas assim de uma forma na verdade rápida para algumas pessoas, mas para outras entra. Porque, por exemplo, tem gente que passa depressão, você passa pelo momento de que você volta e quer lutar e quer saber, quer entender o que vai acontecer, aí fica até a fase de você fica perdido. A gente passou por todas essas fases aqui e eu, particular, eu passei em 2 semanas por essas fases. Né? Então, a fase do vamos levantar a cabeça, vamos lutar, veio 2 semanas depois de você quase entrar num processo de depressão. E você não sabe o que fazer. Então, eu contactei um pessoal, amigo meu lá do interior de São Paulo. Eles trabalham com desenvolvimento de site, e aí a gente começou a conversar sobre a plataforma. Na verdade, é curioso, porque as coisas também estão acontecendo de uma forma muito orgânica e maluca. Eu tive a ideia do site, por exemplo, lavando louça em casa. Um dia, lavando louça em casa na quarentena, então
instalou o Insight, né? Uhum. E aí a gente foi começando a fazer o site, desenvolver, e em 15 a 20 dias a gente conseguiu colocar o site todo no ar. Ele não é um sistema fácil, é um sistema bastante complicado, na verdade, porque ele envolve alguns tipos de linguagem e programação que não são sistemas tão simplórios de serem feitos, mas a gente conseguiu, num processo de dedicação aí, tanto dessa empresa lá, do André, em Jaú, eles conseguiram desenvolver o site de uma forma bem rápida, a gente foi levantando conteúdos, foi falando com parceiros também de companhias e produtores de teatro, e em 2 semanas, né, quase um pouquinho mais aí de 2 semanas, a gente conseguiu botar tudo de pé e fazer acontecer. Certo. Ô, Fabrício, talvez um dos grandes diferenciais do site é essa integração, essa interação com as crianças, com o público infantil. Existe um canto, existe um espaço também para os pais? Sim, a gente tem o blog dos pais e filhos, né, que é um blogzinho voltado para pais dão dicas da quarentena, médicos dão dicas, falam sobre ideias assim, né, de como tratar de crianças em determinados temas. Então a gente tem essa área voltada para os pais, para que os pais também possam ali interagir, mandar o seu vídeo, mandar seu depoimento, falar sobre a sua criança. Então tem essa areazinha no site, sim. Uhum. Agora, E fora também outras questões que estão sendo levantadas aí também para esse público de pais, né? A gente está, por exemplo, com uma pai, mas ao mesmo tempo pais e para o filho também. A gente está vindo com aulas online de reforço, então a gente vai, o site está trazendo uns diferenciais assim que não vai ter só a parte cultural, né? A gente vai ter aulas online, aulas de reforço e que os pais acabam podendo também fazer um tipo de interação com seus filhos juntos, né, em conjunto. você contou para a gente, Fabrício, que você teve a ideia, você teve esse insight no Lavando Louça. Conta para a gente um pouquinho como é que foi esse processo, como é que foi isso tudo, quando que vocês viram, quando que vocês leram a necessidade de um serviço como esse? Então, na verdade, é uma coisa que a gente conversa aqui que demorou para a área cultural, de forma geral. Eu acho que demorou bastante para, principalmente o pessoal que trabalha no teatro, compreender e entender a importância de se hoje estar na internet, né? Então, eu acho que precisou vir a pandemia e vir todo esse processo doido que a gente está vivendo, né? Esse momento meio doido que a gente vive, mas para que trouxesse uma nova perspectiva, né, de como você angariar recursos, de como você colocar projetos e não simplesmente parar e estocar, né, e depender única e exclusivamente da arte, né, da arte presencial, né? Então, eu acho que assim, é um desafio, porque é uma área para muita gente nova. Para mim não era tão nova, porque eu já trabalhei um pouco com web, então não era tão novidade. Mas muita gente da área se sente, né, extremamente perdido ainda, porque a área digital é uma novidade, mas estão aprendendo, estão buscando, né, estão se reinventando, e acho que é isso, é um momento de reinvenção, é um momento da gente poder entender que a arte ela pode ser ir muito além, né? Por exemplo, nós aqui no Rio de Janeiro podemos fazer o público mineiro estar se divertindo ao mesmo tempo que o público do Japão, por exemplo, né? E é o que está acontecendo, inclusive, pelo site hoje. A gente tem pessoas no Japão já que sabem do site e que estão trabalhando com a comunidade brasileira, por exemplo. Então, o online veio para isso, para favorecer muito também. Uhum. Falando agora de agenda, Fabrício, falando de espetáculo, o que tem preparado agora para o mês de julho, por exemplo? Qual que é o espetáculo? Como é que está a questão de bilheteria, de espaço para apresentação? O que tem de agenda por agora? Então, mas o físico, né, que você diz, né? Isso. Ou virtual? Ah, tá, físico. Não, físico ainda a gente está esperando, né? Está aguardando ver como é que vão vir as medidas, né, de prevenção, né, para a gente entender como que a gente vai prosseguir.
Aí em Minas, por exemplo, eu tenho uma agenda marcada no Sesc Palladium, com o Pedro Paulo Rangel, em outubro, final de outubro. A gente está aqui, seria realizado em março, mas devido à pandemia parou. Mas assim, a gente não sabe o que vai acontecer. O problema todo é que a gente tem uma diminuição de capacidade, né, imposta pelas leis, não, pela vigilância sanitária, né? Então, a gente tem que se adequar em termos de quantitativo a ser explorado no espaço. E, às vezes, muitas vezes, acaba que a gente não consegue fechar a conta dos gastos e despesas que esse projeto ele executa, entendeu? Então, a gente está realmente vendo, eu particularmente acho que 2020, para quem atua com teatro, praticamente parou. Não dá para se pensar em 2020 com teatro se você não tem uma vacina, a não ser os monólogos e tal, enfim. Mas é muito pouco provável que você tenha um comparecimento do público, né? Eu acho que o público ele vai buscar muito mais atividade de lazer ao ar livre, né, do que ir para dentro dos teatros, talvez. E o infantil, acho que é pior ainda, porque o infantil, as crianças, os pais e as mães acabam não se sentindo seguros de estarem levando seus filhos ao teatro, né? Uhum. Então é uma situação bem complicada. Eu não vejo, infelizmente, não vejo com bons olhos assim essa reabertura, né, de casas de espetáculos de uma forma rápida e tão cedo. Assim. Aqui no Rio, por exemplo, a previsão é agosto, setembro. Enfim. No online, tem alguma coisa prevista para o mês de julho? Tem algum espetáculo novo? Exatamente. No online, a gente vai começar a ter os espetáculos online agora, ao vivo. Na verdade, a gente já tem os espetáculos gravados, que tem uma série de catálogos lá, e a gente vai alimentando com catálogos toda semana. E a gente, no mês que vem, está vindo com uma readaptação de Chapeuzinho. Então, a gente vai ter o espetáculo transmitido no universo, né? Na verdade. Porque onde a pessoa estiver, ela vai poder estar adquirindo ingressos. Os ingressos vão custar R$ 9,90, mas são preços muito populares. E aí as pessoas vão poder estar acessando, entendeu? Uhum. E é interessante, o Fabrício, porque até pensando no momento pós-pandemia, a gente pode ter a perspectiva de que esse formato que vocês estão desenvolvendo, por exemplo, vai ser uma tendência, né? Que daqui a pouco as pessoas vão ter mais interesse também em acessar esse tipo de conteúdo pela internet, como elas podem fazer hoje com o Momento Criança. Exatamente. Você tem, por exemplo, o Netflix, quando ele chega no Brasil, na verdade, quando o Netflix, ele lança na década de 90, ele começa como uma grande locadora. Ele começa como uma locadora, na verdade, né? Ele chegou no Brasil, por exemplo, com uma quantidade muito tímida, as pessoas ainda não conheciam, não entendiam o serviço. E hoje, né, é um grande portal, é uma grande empresa, né? E que é referente aí para todo o país. Então, a gente pensa em galgar pelo mesmo caminho. A gente não pensa em abandonar nunca mais online. Então, na verdade, você tem um caminho paralelo com o online. Então, a gente vai ter as transmissões ao vivo, sempre, isso a gente vai sempre fazer. A gente vai começar a jogar. Então, a gente vai ter espetáculos que vão estar acontecendo com presença de público lá na frente, eles também vão ser transmitidos online e ao vivo. Então, assim, a gente vai continuar com essa ferramenta para poder motivar e cativar cada vez mais o público a estar aderindo a essa nova forma, né, de lazer e de entretenimento também. Ô Fabrício, então para a gente encerrar, quem estiver ouvindo a gente agora, quem se interessar pelo projeto, qual que é o site, quais que são os valores, qual que é o passo a passo? Então, vamos lá. O site é o momentocriança.com.br. Você da Alvorada FM que acessar o site agora, faz o seu cadastro lá, assina o site, né, para você poder se divertir, ter acesso a todos os conteúdos, sem limitação e sem restrição. E a gente vai lançar uma promoção exclusiva para o ouvinte da Alvorada FM. Então, na hora que você chegar lá no site, fizer o cadastro, você vai ver que o valor é R$14,90. Você vai colocar o cupom Alvorada FM e vai ganhar um desconto. Vai pagar somente R$6,70 no primeiro mês. Então, você vai ter um desconto bem agressivo usando o cupom Alvorada FM. Vai pagar só R$6,70. Acesse lá, momentocriança.com.br. Beleza, Fabrício.
Obrigado pela participação, obrigado, parabéns pelo projeto, é um projeto muito bacana, muito necessário para esse momento de agora. E ouvinte Alvorada, então, tem essa condição especial. Valeu, Fabrício, obrigado. Obrigado, um abraço para todos. Tchau. Valeu, um abraço. Falou, obrigado, Bruno, um abraço. Uma pergunta, vocês conseguem colocar depois esse textinho do